Olá, esse é mais um Nefroclínicas Convida. Hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Eduardo Rocha. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas BH. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Eduardo Rocha, que para mim é simplesmente o Edu, o Du, o parceiro que eu tanto gosto, que eu tanto respeito e que eu tenho o prazer de hoje poder chamar de amigo. Um cara que eu lembro, você tá jurássico, porque eu lembro eu, residente, te assistindo e falando, nossa, esse cara é muito fora da curva. E realmente, depois de um tempo, virar seu amigo é um prazer, é um deleite. Então, Du, obrigado. É uma honra. Eu que agradeço, Zé. Obrigado por a gente estar. A Janaína está falando aqui, é verdade. Du é o carioca mais mineiro de todos. Na verdade, eu acho que... Osso! Por detalhe, ele acabou nascendo no Rio. Du, eu queria, antes da gente começar a conversar especificamente aí do tema inicial e detalhe, eu não vou me ater simplesmente a falar de coronavírus e rins. Na verdade, eu quero aproveitar a sua experiência, você está aí dentro do Copa. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, o seu background, de onde você vem e o que você faz hoje dentro da nefrologia. Porque se a gente for falar de tudo, eu acho que a gente termina a live falando de você. Não, acho que a apresentação vai ser curta, porque felizmente hoje em dia a gente tem acesso à internet, currículo Lattes, LinkedIn, essas coisas, mas essencialmente eu me apresento ainda como um nefrologista que não tem a formação clássica dos nefrologistas, que é aquela de dentro do centro de diálise, né? A diálise é o ponto terminal das pessoas que têm doença renal crônica, como você sabe muito bem, e por motivos talvez variados, dentre eles econômicos, nos anos 70, muitos nefrologistas, nos anos 80, se dedicaram a cuidar de pacientes renais crônicos em diálise. Quando eu me formei em 86, eu estou agora com 58 anos, eu me formei com 24 anos, fui fazer nefrologia por causa do transplante e tinha a terapia intensiva como o meu ganha-pão. Eu não sei se o som está muito poluído. Tá bom? Beleza. Tá bom. É porque eu estou aqui num ambiente que tem som externo. E aí, naquela ocasião, eu dediquei a minha formação à terapia intensiva e almejava fazer só transplantes, como alguns dos nossos colegas, mais ou menos da minha faixa, um pouco mais velhos, como o professor Medina, acho que é o nosso ícone, Walter Duro Garcia, que consegue hoje em dia praticamente viver do transplante. Por razões, e eu não me arrependo disso, hoje eu faço nefrologia clínica, consultório, sou professor de nefrologia da UFRJ, onde eu estudei. Eu tive uma formação e oportunidade de rodar o mundo, passando pela França, Espanha, Estados Unidos, e essencialmente, nesse momento em particular, estou muito dedicado de volta à terapia intensiva, né? Onde a gente está vendo essa epidemia do Covid, que é o tema de hoje. E eu vou ter o maior prazer de voltar para falar de outros temas que me agradam muito, né? Nefrologia diabética, transplante de órgãos, formação, música e saúde, né? Você sabe que eu tenho um podcast isso, que é o Som T. Então, se a gente botar a prosa aqui, como você falou, a minerada, a gente vai tomar caipirinha e vai ter muito papo. Comer um pão de queijo. Deixa eu te falar, isso, conversar com você dá muito podcast, mas eu quero realmente mostrar para as pessoas que é possível fazer um trabalho de ponta, um trabalho realmente de vanguarda e efetivamente viver a vida em plenitude. E eu quero isso mostrar, porque eu acho que a gente acaba sendo um reflexo dos nossos pacientes. Então, se a gente fala para o nosso paciente, orienta, faça isso, faça aquilo, então eu acho que isso é muito importante e você é um grande exemplo disso. Mas, como o nosso tema é a pandemia, e diferentemente do Rio, Belo Horizonte, está uma calmaria fora de proporções, a gente vem sempre esperando daqui a 2 semanas, daqui a 2 semanas, daqui a 2 semanas, e por hora, felizmente, a gente não tem tido grandes repercussões aqui. Diferente do Rio, a gente já conversou essas últimas semanas para trás aí, você está no meio do caos. Então eu queria primeiro que você contextualizasse o que você está vivendo no seu dia a dia como nefrologista que trabalha aí dentro da terapia intensiva com os pacientes graves com a Covid-19. Bom, primeiro eu vou falar sobre a calmaria. Nós também tivemos nossos momentos de calmaria, embora, e a maior analogia, todo mundo que me conhece sabe que eu faço muitas analogias nas aulas, etc. Mas a analogia que foi utilizada muitas vezes foi a do tsunami, né? O tsunami que
em que a onda não vem, pelo contrário, a areia aparece, o mar desaparece e, de repente, chega uma onda gigante de tamanho desproporcional. Foi exatamente isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós sabíamos que a epidemia viria, nós sabíamos que seria intensa, que ela abateria muito as populações carentes, que é o que a gente está vendo agora, e tivemos tempo para nos preparar. Só que, de uma forma análoga ao tsunami, a gente acha que tem tempo para se preparar. Aliás, tempo a gente tem, mas o que é se preparar para uma catástrofe? E não há dúvida nenhuma, eu estava aqui agora discutindo com o diretor do Copastar, meu colega de turma, João Pantoja, nós não tivemos como nos preparar para uma guerra. Nós não imaginávamos o que é trabalhar num ambiente em que as pessoas chegam centenas, mesmo sendo a minoria. Então, a primeira mensagem que a gente tenta passar sobre o Covid é que o Covid felizmente, para a maioria dos pacientes que for contaminado com o vírus, é uma doença relativamente benigna. Então, vai ser um quadro febril, com mal-estar, dor muscular, dor de cabeça, febre, tosse. A falta de ar não é um sintoma, felizmente, prevalente, mas naqueles poucos pacientes que são graves, e a gente agora já consegue ver os grupos de risco, no Brasil, não vou falar de literatura, não vou falar do que a gente sabia teoricamente, não são só os idosos, infelizmente, ou felizmente, porque se fosse só os idosos, seriam toda uma geração perdida de nossos pais, nossos avós. E, por outro lado, os idosos que tiverem acesso a boa terapia intensiva vão sobreviver. Vi pessoas jovens, dentre os jovens, a obesidade está claramente associada aos casos mais graves. Então, jovens que eu estou dizendo, eu não tive a oportunidade de ver ninguém abaixo dos 20 anos, mas vi pacientes de 20 e poucos anos, 24, 25, 30, 39, 40 e poucos, e pacientes que sobreviveram, em sua maioria, alguns ainda estão em doença renal. O meu viés é esse. Eu, nesse momento, tenho visto os pacientes mais graves, que são uma minoria. Dessa minoria, os pacientes vão para o tubo e a história clássica é que quase 1 em cada 3 pacientes que vão para o tubo aqui no Rio de Janeiro passam a ter necessidade de algum suporte renal, esse diálise. E, no mínimo, uma avaliação do nefrologista é que, eventualmente, a gente consegue, com medidas clínicas, hidratação, diurético, evitar que o paciente vá para a diálise. Mas não é incomum, só para dar uma ideia de números, a gente está acompanhando, meu grupo são de quase 20 nefrologistas, e a gente está falando de medicina privada, porque eu tenho meu outro lado, que é a medicina pública, onde também um grande número de pacientes está sendo acompanhado em condições muito mais difíceis. Então, o meu viés de observação nesses últimos 66 dias, é o número de dias que eu estou trabalhando sem nenhuma folga, e sem fazer diferença se hoje... E, na verdade, eu não sei nem que dia é hoje. Eu sei que é quarta-feira, mas quando eu acordo não faz diferença. Se é domingo, se é sábado, etc. É acordar. Eu organizei meu dia, acho que eu estou pulando um pouquinho as respostas, mas eu organizei da seguinte forma. De manhã cedo, o WhatsApp tem sido muito útil, a gente comunica entre os médicos que fazem acompanhamento de um grupo de hospitais privados e os médicos que estão, na maioria deles, mais jovens, traçam um panorama e a gente vai vendo quem precisa de diálise e aí ressaltar não só os recursos necessários tecnológicos, os equipamentos de diálise, mas o trabalho da enfermagem. Sem a enfermagem, essa guerra não seria ganha. A gente vai ganhar essa guerra, a enfermagem é quem está fazendo toda a diferença. Leia-se o enfermeiro, com a sua capacidade de organização, o técnico de enfermagem, que é quem entra no box do paciente, mesmo protegido. Infelizmente, os hospitais privados que eu tenho trabalhado têm as EPIs. Nosso hospital universitário também recebia as EPIs, equipamento de proteção individual. Então, felizmente, a gente está conseguindo fazer um trabalho de qualidade, mas ressaltar o grande trabalho da enfermagem. Então, voltando a como é que está sendo vista a epidemia, a Covid, o nosso viés é esse. É um grupo de pacientes que faz insuficiência renal, é quando nós somos chamados, mais de 100 pacientes, eu não tenho o número compilado exato, mas 120 mais ou menos pacientes em diálise, e aí a dizer é proporcional à necessidade de terapia intensiva. Pacientes chocados, mais graves, em ventilação prona, né? Para quem não está acostumado, é quando o paciente é colocado de barriga para baixo e ligado ao respirador mecânico, e a gente faz a diálise contínua nesse caso, apesar da dificuldade de acesso. Acho que os aspectos técnicos interessam um pouco menos dessa live, mas de forma resumida.
é um grande tsunami que nos acometeu em cheio e a gente viu muitos óbitos, né? Embora a mortalidade relacionada à literatura, e eu sei que o quanto você preza a literatura, é bem escrito, eu fiz recentemente uma revisão e chama atenção, se você, para quem está aí, uma mensagem para os nefrologistas. Leiam os primeiros artigos publicados no início desse ano, com a experiência chinesa, depois a experiência italiana e de Nova York. Não se fala de creatinina, não se fala de suporte renal. O primeiro artigo que fala com alguma relevância do suporte renal é um artigo de Nova York com uma série de 5 mil e poucos casos, 5.800, se não me engano, e uma prevalência de ventilação mecânica de 12%, e cerca de um quarto desses pacientes, ou seja, 3%, necessitando de suporte dialítico. Então, provavelmente, nós estamos vendo esses 3%, já que a gente não tem os números confiáveis de quantas pessoas se contaminaram com o vírus. Então, quando a gente fala desse assunto, e eu sei que aqui a gente está no fórum aberto, um fórum aberto em que tem pessoas não de formação na área de saúde, leigos para a área de saúde, e profissionais de saúde variados, entre enfermeiros, fisioterapeutas, que fazem toda a diferença também nessa hora, na ventilação mecânica, técnicos de enfermagem, médicos de outras especialidades e nefrologistas. Então, o que a gente está vendo é que o que nós temos como foco, que é o paciente com doença renal e Covid, é uma minoria, mas é uma minoria de pacientes muito, muito graves. Apesar disso, a mortalidade está sendo, eu diria, dessa gravidade dos pacientes, com o suporte adequado de terapia intensiva, eu diria que a mortalidade está girando em torno de 20% a 30% desses pacientes. E assim, até para contextualizar o pessoal, uma mortalidade de 20% a 30% num cenário de lesão renal aguda é relativamente baixo, se a gente for comparar aí com a literatura e o resto de infecções outras que geram aí em torno de 50% de mortalidade. Você acha que isso é o cenário seu de estar num hospital de ponta, tal, ou isso é o que você tem visto também no resto do Rio de Janeiro, aí em termos de cenário público também? A gente ainda está na fase dos relatos, né? E os relatos são sempre enviesados, por isso que quando me perguntam em fóruns profissionais sobre a nossa experiência, eu tenho todo o cuidado de dizer a resposta mais adequada, que me parece que nós estamos coletando os dados, submetendo ao comitê de pesquisa, seguindo os caminhos éticos, para que quando a gente afirme a nossa experiência, não seja no fervor da emoção. Exatamente. E a gente precisa a gente tem uma responsabilidade muito grande de documentar essa experiência para que ela seja analisada e criticada, como todo documento científico, com seus vieses, suas falhas e seus pontos de maior mérito. Eu queria ratificar uma coisa que você falou, que foi esse papel da equipe multidisciplinar. Semana passada eu conversei com o Dr. Flávio Barros, que é um nefro lá de São Luís, que também está vivendo um momento complicado em termos de Covid, mas a gente conversou mais sobre o papel da doença renal crônica. A gente falou muito de como aqui na Nefroclínicas a gente acredita e como ele também acredita no papel da equipe multidisciplinar. E realmente você só vem ratificar aquilo que a gente acredita, de que, independente do cenário, a enfermeira, o técnico, a fisioterapia, a nutrição, ela faz toda a diferença. Ela é muito mais importante. Eu tenho falado, olha, esquece essa coisa, essa tara por droga. Quem está salvando pessoas são pessoas. Quem está salvando pessoas é a turma lá da terapia intensiva, essa equipe multidisciplinar, exatamente, que efetivamente está entregando valor, e você deixou isso bem claro. O Fernando Lucas, nosso diretor médico e amigo... Eu vou até te interromper, Zé. Está aí na área. Fala. Desculpe interromper. Para só deixar mais sobre essas intervenções. O que é na prática, para quem é leigo, dizer assim, a enfermagem faz a diferença. O que faz a diferença? O paciente de terapia intensiva, ele precisa ser mobilizado, trocado de posição várias vezes ao dia. O paciente de terapia intensiva precisa do monitoramento de medicamentos que são infundidos em doses precisas, em mililitros por minuto, em gotas por minuto. E, às vezes, um desses medicamentos, e, obviamente, eu estou me dirigindo a quem não tem experiência em saúde, do campo e terapia intensiva. E, às vezes, o medicamento que está controlando a pressão, seja para baixar a pressão ou para aumentar a pressão, alguns minutos que esse remédio pare de correr, isso pode ser fatal.
A mesma coisa sobre ventilação mecânica. A gente está vendo que tem respiradores novos sendo fabricados no Brasil, a importação, a dificuldade, mas o respirador não faz nada se não for alguém monitorando o respirador. E aí não só o médico com experiência em ventilação mecânica, mas o fisioterapeuta, a quantidade de broncoscopias que eu tive que ver para remover rolhas, o pulmão realmente entupido, né, troca de tubo e por aí vai. E a enfermagem tem um papel fundamental quando identifica que um determinado paciente está ventilando mal, quando identifica que o paciente, a pressão oscilou, que a urina deixou de sair na quantidade adequada e chamando aí sim, eventualmente, para o nefrologista. Então, é o reforço mesmo, porque não é jogar para a torcida, para querer agradar a equipe de enfermagem, é porque realmente faz a diferença. Então, se me desse aquela história, você vai para a guerra, né? E você tem que ir com armas. Obviamente, se você não tiver um ventilador mecânico, não tiver equipamentos de diálise, os casos mais graves não vão sobreviver. Mas os equipamentos por si só não vão fazer diferença. O que faz uma equipe bem treinada e uma equipe trabalhando de forma coordenada. Isso é fundamental. Perfeito, perfeito. Aí você ia falar do Fernandão. Fernandão fez uma pergunta aqui, um paralelo. Eduardo tem um lastro grande com a França, vou deixar ele falar o que é esse lastro, mas ele está perguntando se você tem notícias do cenário na França, se está parecido, diferente, como é que está lá? O cenário na França, ele reflete o que é a saúde na França, né? A França é um país desenvolvido, né, uma das 5 maiores economias do mundo, e que tem um sistema de saúde público, o que gera N outras questões. Eu tive a experiência de ser professor visitante nos últimos 2 anos lá, voltei em julho do ano passado. A França é um polo de atração para vários outros países, o norte da África e outros países da Europa do Leste, justamente por ter um sistema de saúde público e acessível a todos. Como se fosse o nosso SUS, a Assistance Publique. E na Assistance Publique francesa, a qualidade da terapia intensiva, em geral, é boa. Só que, assim como o nosso SUS, muitos dos leitos já estavam ocupados. Então, o tsunami atingiu a França também de uma forma intensa. Lá eles tiveram a situação que nós não estamos ouvindo falar ainda aqui, mas que possivelmente já esteja ocorrendo, de optar em quem vai ter acesso ao CTI. E lá muitos idosos não tiveram acesso ao CTI, isso estou falando de relatos pessoais, não é relato da imprensa, é relato de colegas, em que um idoso que estivesse precisando de terapia intensiva na fase mais crítica do Covid não teve acesso à terapia intensiva. Então, aconteceu em um país desenvolvido, uma das 5 economias do mundo com o sistema público. Por isso que eu acho que é uma analogia importante, uma comparação importante, porque comparar com os Estados Unidos, onde infelizmente, para os Estados Unidos, eles não têm um sistema público de saúde, o nosso é melhor, o nosso SUS é melhor que os Estados Unidos. Infelizmente, muitos já morrem nos Estados Unidos antes do Covid, por falta de acesso a uma boa qualidade de terapia intensiva e saúde em geral. Então, obviamente, quando a gente vê os óbitos de Nova York, a gente vai ver que quem morreu em Nova York, primeiro, é quem não tem acesso à melhor qualidade de ponta. Mas, mesmo assim, para quem é nefrologista, aliás, quem é médico, o fundador do Up to Date, o Burton Rose, nefrologista, que nos anos 80 começou a compilar artigos e botar na internet, ele queria fazer site de coleção de artigos e virou Up to Date. O fundador do Up to Date morreu de Covid em Boston, para mostrar que é uma doença que não pega somente os pobres. Mas, obviamente, em termos epidemiológicos, é muito pior para os pobres que não têm sido. Então, voltando à França, a França, felizmente, tem o sistema público, mas mesmo lá, muita gente morreu por falta de acesso ao leito da UTI. E aqui no Rio, acho que no Rio e no Brasil, em alguns locais em que depende principalmente do SUS, a gente está vendo o mesmo cenário. Felizmente, a inauguração dos hospitais de campanha ocorreu nessas últimas semanas. Tenho muitos colegas trabalhando lá, um deles coordenando, o Estevão Portela, coordenando o hospital de campanha da Fiocruz, que foi inaugurado há 2 dias. E se o hospital de campanha estiver sendo ocupado por pessoas com qualificação, que é fundamental, muitas pessoas vão se salvar graças a isso. Então, um ato de louvor. Mas, de novo, uma das questões críticas é o acesso ao hospital público, coisa que na França aconteceu. Agora a coisa acalmou um pouco mais, eles entraram na curva de estabilização e queda de casos. Na segunda-feira voltaram as escolas a funcionar, então eles estão progressivamente tentando abrir a economia, coisa que a gente vai viver daqui a algumas semanas, quem sabe mais de um mês. Show. Acho que
Eu vou aproveitar a pergunta aqui do Bruno RH. Ele está perguntando assim: pacientes crônicos que venham a pegar COVID têm obrigatoriamente piora renal? Se sim, ela é permanente? Eu vou deixar você falar isso de forma mais ampla, porque eu acho que é uma dúvida grande da população. Aqui, crônicos, que a gente está falando de doença renal crônica ou doenças crônicas Eu em geral? acredito que seja crônicos, doenças crônicas, mas eu acho que você pode usar a doença renal crônica como exemplo. Eu vou me restringir à doença renal crônica por ter mais conhecimento, seja de prática e de literatura, né? Eu não saberia falar sobre outras doenças crônicas, tais como as doenças reumatológicas, o lúpus. Obviamente, todos os nefrologistas têm experiência com hipertensão e diabetes, mas eu vou me restringir às doenças crônicas. E com a permissão de alguma licença poética. Há alguns anos, já não lembro mais quantos, nós publicamos um artigo comparando doentes renais crônicos que internavam no CTI com doentes renais agudos, ou seja, aqueles que não tinham doença e que desenvolvem a doença no contexto da internação do CTI. Fizemos um estudo do modelo que você conhece no desenho caso-controle, que é um estudo difícil de ser feito, ele é retrospectivo, e o mais difícil nesse tipo de estudo é pegar um bom controle, porque você tem uma população que você está analisando e vai pegar uma outra população que vai servir de controle que tem as mesmas características. Esse equilíbrio que é o grande ponto para a qualidade de um estudo caso-controle, que é, por natureza, o estudo retrospectivo. Então, nós fizemos um estudo desse, publicamos numa revista, já não vou lembrar se foi aqui, se foi, eu acho que foi, agora já não lembro, talvez a revista europeia. Em suma, naquela situação, os pacientes renais crônicos, curiosamente, tinham melhor desfecho das doenças, melhor prognóstico, era o estudo de prognóstico, dirigido também pelo Márcio Soares, especialista hoje, um dos fundadores da EpiMed, que é um dos autores principais desse estudo, mostrando que, de alguma forma, o doente crônico cria uma resistência, curiosamente. Então, aí dá para outras analogias. No passado histórico, os reis na Europa, na França, davam pequenas quantidades de veneno para os seus filhos por medo de serem envenenados, e quando eles eram envenenados, o corpo deles já tinha se acostumado a digerir o veneno. Então, de uma forma similar, mais uma analogia, os doentes crônicos poderiam ter uma resistência maior ao insulto agudo, e serem mais resistentes do que a pessoa que tenha as mesmas dados comparativos, idades. Mas isso para o Covid, sem dúvida, é só especulação. Nós temos visto pessoas com doenças saudáveis que ficam doentes e evoluem de uma forma grave, e temos visto também doentes crônicos, principalmente hipertensos e diabéticos, que não é nenhuma, que fazem, que chegam ao CTI. E como eu falei mais cedo, a obesidade tem se mostrado um fator muito importante. Como nós não entendemos ainda exatamente o que está acontecendo na doença, temos que aguardar a pesquisa básica, translacional e a pesquisa clínica para nos responder quais são realmente os fatores de risco e qual é o mecanismo. Porque se a gente não sabe o mecanismo de funcionamento de uma doença, entra na especulação. E mais ainda para a intervenção, que obviamente é um dos temas virado até político. Você faz hidroxicloroquina, você faz tubaína, você faz gin tônica, ou essas intervenções possivelmente câncer de galinha. Fernando está lembrando aqui, realmente, é a famosa hormese, né? Essa questão de um pouquinho de veneno pode ser a vacina que a gente tem, né? Eu queria aproveitar isso, Dudu, a gente... Você comentou aí da questão da obesidade. Eu já vi alguns trabalhos e eu falo que, na verdade, o problema da Covid é que a gente está em pleno voo tendo que consertar o motor com um avião em pleno voo, sendo que o mecânico que tem dentro do avião é um mecânico de bicicleta. Então, realmente, a gente vai precisar de tempo para olhar para trás e ver o que aconteceu. Mas, de uma certa maneira, os trabalhos que já existem e mesmo tudo aquilo que gira em torno de obesidade coloca isso como sendo um grande fator de risco para complicações de modo geral. Talvez a grande comorbidade que está associada às duas principais causas de progressão da doença renal crônica, hipertensão e diabetes. Esses pacientes mais jovens que você tem visto, de maneira geral,
são basicamente obesos ou tem outras doenças associadas? E o que eu quero levantar aqui? Muita gente acha que gordura, que obesidade não é uma doença per si. E eu queria uma posição sua a respeito disso. Eu tenho uma posição bastante firmada sobre isso. Não quer dizer que eu esteja certo. Mas a obesidade e aí baseado em estudos experimentais, estudos clínicos, é uma doença inflamatória. A gente não tem dúvida de que o paciente obeso, ele por mecanismos endócrinos, autócrinos, parácrinos, né, os hormônios interferem. E eu vou usar o exemplo para não ficar muito longe da realidade e não fugir do Covid. Hoje, nós estamos acompanhando o paciente em um dos hospitais aqui do Rio de Janeiro, que está em ECMO, ou seja, oxigenação extracorpórea, ventilação mecânica, diálise contínua. E o que ele tem de fator de risco? Era um jovem de 35 anos que não tinha hipertensão, segundo ele, pelo menos desconhecia, não tinha diabetes, então, embora provavelmente tinha uma resistência insulínica, mas que desenvolveu Covid e, de uma forma catastrófica, ele está com o pulmão branco. O que ele tinha? Ele tinha obesidade, 135 quilos para um homem de 1,70 m. Então, pode calcular o IMC aí, obviamente é um obeso que tem, sim, um fator de risco, que é uma doença, a obesidade. E eu não vou falar para você sobre obesidade, né? Você é um dos grandes especialistas, independente da sua visão nefrológica, mas uma das questões negativas da obesidade é que é uma das doenças que tem estigma. A pessoa é estigmatizada porque é obesa, confundida com todo tipo de qualificação negativa, desleixado, negligente, etc. E eu tenho outro aspecto, que é o aspecto do paciente não se sentir doente, que é a sua pergunta mais ou menos. Então, não, aquela pessoa é gordinha, aquela pessoa está um pouquinho acima do peso, está fora de forma. Só que se nós usássemos os mesmos parâmetros para quem é hipertenso, nós não usaríamos essas mesmas qualificações. Não, a pressão dele é um pouquinho alta. Até usa-se ainda isso, né? Mas a pessoa é hipertensa ou não é hipertensa? É hipertensa leve, hipertensa mais grave. E o tratamento de hipertensão são os hábitos de vida, mudança de hábitos de vida, alimentação saudável, atividade física e, para quem precisa, remédio. Para a obesidade, acho que a gente está muito próximo, uma situação muito semelhante, mas obesidade independente, não como fator de confundimento da hipertensão. E voltando à questão de possíveis fisiopatologias do COVID, sendo já uma doença inflamatória prévia, o endotélio é uma área do meu interesse há muitos anos, devido ao fato de que o transplante renal ele tem uma importância muito grande. O endotélio até pouco tempo não era visto como uma célula imunológica. Hoje ela sabe... Explica para o pessoal o que é endotélio, só por causa da turma. Eu vou chegar lá. Então, o endotélio ele é uma célula imunológica. O que isso é traduzido no português simples? Primeiro, o endotélio, se você tem uma casa e tem teu quarto, é possível que a parede dos seus quartos seja pintada, né? Então, a partir de dentro do pintado, você está olhando a parede. Imagina que essa parede fosse coberta com papel de parede. Então, o papel de parede, que seria composto por células, é o que está cobrindo a parte de dentro dos seus vasos sanguíneos, onde o sangue circula. Um papel de parede pode ser liso, pode ser, você passa a mão e não tem nenhuma aspereza, e esse é o fluxo ideal, o endotélio ideal para que o sangue circule. Lembrando que o sangue não é só água, não é líquido. Ele tem células. Então, essas células, que são as hemácias, os leucócitos, células de defesa, passam e encostam na parede. Se a parede for lisa, ela encosta e vai embora, que é o fluxo que a gente chama de laminar. E a parede do endotélio saudável, ela é lisa. Mais do que lisa, ela é escorregadia, porque existem moléculas ali, que são moléculas anticoagulantes, trombina e outros nomes, e assim, o endotélio saudável, sua jovem saudável, tem os seus vasos sanguíneos, lubrificado, vamos chamar assim. Quando a pessoa é inflamada com as doenças agudas, o endotélio, seja de forma regional, local, ou seja de forma mais sistêmica, ele se torna uma parede grudenta. Você imagina que você passou uma cola no seu papel de parede e agora tenta passar a mão. O que passar ali vai ficar aderido. E isso é necessário, é uma resposta fisiológica, natural do organismo, nos locais onde você tem uma lesão. Então, é por isso que a natureza fez isso. O endotélio é capaz de mudar o seu fenótipo, ou seja, a sua cara,
de uma substância lisa, lubrificada, para uma substância aderente, se você precisar aderir alguma coisa ali. Onde é que a gente precisa aderir? Quando tem uma lesão do endotélio, corta o vaso, você precisa fazer um coágulo. Então, isso é saudável, se for localizado e por pouco tempo. Agora, imagine um paciente inflamado, com endotélio que já está a sua parede mais tendendo à adesão, e você, por uma viremia, que pode ser pelo coronavírus, pode ser pela sepse, faz com que todas as paredes do seu corpo, ou dos principais órgãos, coração, cérebro, rim, pulmão, que essa é uma das fisiopatologias que a gente acredita que esteja importante, começa a ser uma parede aderente. Aí, obviamente, o sangue não vai fluir adequadamente, vai começar a ter microtrombos, ou no mínimo as hemácias vão ficar de fluxo lentificado, e isso vai prejudicar não só a oxigenação, como o funcionamento desses órgãos. Mais ou menos por aí que a gente está caminhando na compreensão da fisiopatologia do COVID. Então, de forma, juntando a linguagem leiga com a linguagem científica, nós temos uma transformação do fenótipo do endotélio de anticoagulante em procoagulante. Tradução disso, os nossos vasos sanguíneos que são lisos e fluidos, lubrificados, passam a ser aderentes e aí as células começam a aderir ali. Aí você tem microtrombose. E microtrombose, só a palavra trombose já assusta, né? Então, deixa de ir a circulação e oxigênio para os setores importantes e os órgãos começam a ser disfuncionais. E a surpresa, para não me estender demais também, foi que os rins ficaram acometidos. Que as pessoas perguntam, mas os rins, o que os rins têm a ver com Covid? Já que é uma doença pulmonar ou de um germe, um micro-organismo de transmissão aérea, principalmente. Mas não só aérea, também de contato. Então, esse micro-organismo entra pelas vias aéreas, inicialmente faz o seu estrago, essas alterações que eu citei e outras provavelmente no pulmão, mas já existem estudos de muito tempo, eu vou citar só os da minha universidade, né? Marcelo Morales, Patrícia Rocco, a gente tem a Patrícia Bosa na Fiocruz, que estuda endotélio, que estuda inflamação, imunologia, que mostra que quando o pulmão é agredido, outras partes do nosso corpo também sofrem. É o que a gente chama no inglês, o crosstalk. É comunicação entre os órgãos. Então, um pulmão inflamado inflama o rim e vice-versa. E o resto, assim, eu acho que fisiopatologia demais, talvez para esse fórum que eu gosto da aula, mas também não quero falar demais. Ainda mais que botaram aqui pão de queijo e cachaça, que eu acho que esse é o bom tratamento para o Covid. Deixa eu te perguntar, até aproveitando isso, a grande maioria, a grande massa dos pacientes que vão ter Covid, eles vão ter uma doença leve, como você colocou. Isso. Naqueles de doença moderada, que é aquele sujeito que interna, mas que não necessariamente vai para o CTI e tal. Primeiro, você tem visto alguma coisa renal nesses pacientes? E segunda, outros tipos de acometimentos de nefrites que estão relacionados, ou é basicamente o paciente grave com um protótipo de sepse que vai para o CTI, fica muito grave, o rim acaba sofrendo de tabela? Bom, eu vou dizer com todas as minhas ressalvas que isso pode ser, e provavelmente um viés de observação. Mas nosso grupo só tem visto doença renal grave e necessidade de diálise nos pacientes graves que vão para terapia intensiva, ventilação mecânica. E aí, nesse caso, como eu falei, de 30% a 40% dos pacientes que vão para a ventilação mecânica fazem disfunção renal. Não quer dizer que todo mundo tem que dialisar, mas a doença renal, ela é, nesse contexto, na nossa observação, uma consequência do Covid grave. E concomitante e menos prevalente, menos frequente que a doença pulmonar. Nós só vimos um caso, embora foram poucos em termos mundiais, 100 e poucos casos de doença renal grave, terapia intensiva e diálise, um caso apenas que chamou a atenção, que era também um paciente obeso, que fez uma injúria renal aguda, insuficiência renal, e precisou de diálise, mas o pulmão estava legal. A gente achou muito curioso aquele caso. Uma semana depois, quando ele já estava melhor, no quarto, saiu da terapia intensiva, ele não ficou no tubo, ele contou para a gente que ele vinha em acompanhamento com o nefrologista, que ele é hipertenso, obeso, e o nefrologista já tinha recomendado que ele fizesse uma alimentação adequada e eventualmente tomasse remédios, uma dieta, porque ele estava progredindo para a doença renal. Então foi o nosso único caso de agudização de uma doença renal crônica. O que a gente vê, independente do Covid. Foi o Covid, mas poderia ter sido outro agente agressor. Então, por isso que eu diria que
na nossa visão, a doença renal aguda, ela é do Covid grave e é consequente ou lesão pulmonar. Nós não estamos vendo doença renal isolada. Beleza. A Samir, o Samir está falando que em Manaus também é maciço o número de quadro grave em obesos. Então é a retórica batendo. A Michele, que falou inclusive da cachaça e do pão de queijo, ela colocou aqui, o que você tem visto com relação à contaminação dos profissionais de saúde? Isso tem acontecido no Rio? Tem sido a realidade? Aquilo que a gente tem escutado e lido, inclusive, em literatura científica ou não? Vou falar um pouquinho. A gente tem uma equipe de 70 profissionais de saúde, tirando os médicos. 9 enfermeiros e, no início da epidemia, 69, por aí, técnicos de enfermagem. Nós tivemos que aumentar essa equipe. Foi difícil encontrar e continua sendo difícil encontrar pessoas qualificadas que têm experiência em fazer diálise em terapia intensiva, diálise contínua, diálise prolongada. A gente ainda está também levantando os números, mas pelo menos 30% do nosso pessoal se contaminou com o vírus e teve que ficar afastado por algum tempo. Felizmente, nós não tivemos nenhum caso grave. O caso mais grave é de uma enfermeira que está internada hoje no hospital aqui do Rio. Ela está com suporte de oxigênio, mas não precisou de intubação. Ela tem diabetes, ela está acima do peso, tem sobrepeso e tem hipertensão controlada. Felizmente, ela não complicou. A gente ficou bem assustado quando ela teve que ir para o hospital, mas a prevalência a incidência de doença no nosso grupo é bem alta. Os médicos também se contaminaram bastante. Cerca de 40% dos nossos médicos esteve afastado em algum momento. Eu, por algum motivo, tive a sorte de até agora não ter sido afastado. Por isso que está todo mundo trabalhando há mais de 2 meses. Mas, como eu falei, eu acho que talvez o hábito de beber uma caipirinha de vez em quando, usar o All-Star, a gente vai fazer um estudo randomizado, RCT, tá metade Meu medo é cair no grupo do placebo. Não tem graça. Mas não vai ser duplo cego, não. Esse aí vai ser um estudo ligeiramente cego. Vai ser míope. Du, o papo tá ótimo, nós estamos caminhando para o final e eu não queria não te aproveitar, não apresentar para as pessoas que não te conhecem um outro lado seu, que é esse lado fora da medicina. E a gente está vivendo um momento de extremo pânico, terror, muita gente completamente apavorada. E N coisas podem ser feitas, independente se você é profissional de saúde, se você é um paciente, seja renal ou não, para desanuviar. Você é um cara que gosta de um bom vinho, entende disso, inclusive, é um músico amador, inclusive, com o Sonte, um podcast sensacional que se mistura saúde, música e pitadas de Dr. Eduardo Rochas, que é maravilhoso. O próximo cara é sobre que gosta... vinho, hein? Eu também, sábado agora, Ed Mota e Cláudio Domênico, um cardiologista aqui do Rio, que é de Minas Gerais, Juiz de Fora, vai falar sobre vinho e saúde e música. E eu queria, assim, ser um cara que gosta de atividade física, como bom carioca, curte uma praia, curte um futevôlei. Cara, o que você tem de mensagem para passar? Porque as pessoas ficam assim, você está trabalhando há 66 dias e está com esse bom humor aí, e tem gente que chega e fala, tudo vira problema, tudo é metade vazia do copo. Então, eu falo isso todo mundo sabe que eu gosto de palestrar, tenho o maior prazer nisso, e o grande orador da nefrologia brasileira se chama Eduardo Rocha. Eu aprendo pra caramba com esse cara, não só em cima do palco, mas como fora dele. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem, e eu sei que você é um cara muito otimista, por definição, sobre o que fazer para a gente passar isso, esse tsunami, seja em que momento ele tiver, ele vai passar. Como a gente levar isso de uma maneira mais leve, Du? Eu acho que para aquelas pessoas... Eu tenho a vantagem de ser mais velho, né? Como eu falei no início. E a vida dá a oportunidade para a gente de observar e aprender. Então, a grande missão que essa epidemia está trazendo, na minha opinião, é a oportunidade das pessoas valorizarem os pequenos gestos, os pequenos momentos. Então, eu te digo hoje, coisas que me deram prazer hoje. Então, minha filha acabou de ter um cachorrinho. Então, ela está em São Paulo, Greco, é o novo cachorro, a gente troca a mensagem e isso aí eu vejo a foto do cachorrinho como se fosse de um neto. Tudo bem que até parece um pouco comigo, então é cara de vira-lata, assim. Brincadeira, ele é muito mais de raça do que eu.
um beijo na minha filha, Júlia, que está aqui em casa, antes de trabalhar, passou a valer muito mais. Ontem, a gente olhou a geladeira e tinha comida sobrando, né? Porque a gente acaba sempre fazendo, etc. Eu desci com 3 quentinhas, dei uma esquentada no micro-ondas, desci e distribuí para 3 pessoas que vieram pedindo comida. Aí fiquei pensando, e o prazer que aquilo me gerou, mas obviamente para as pessoas mais ainda, pessoas de rua, e eu pensei assim, essas pessoas já estão aqui o tempo todo. Não é que aumentou a quantidade de pessoas na rua, deve ter aumentado certamente pela questão da economia, mas elas já estavam ali. Só que no meio, em volta delas, tinha um monte de gente fazendo outras coisas. Tinha os engarrafamentos, tinha as pessoas andando na praia, etc, etc. E a gente acaba se acostumando a não as vendo. É impossível que a gente, depois dessa pandemia, e vai passar, continue vendo as pessoas de rua da mesma forma. Pelo menos todo mundo está tendo a oportunidade de ver que nosso país é um país muito desigual. E talvez a oportunidade de diminuir essa desigualdade comece nessas pequenas coisas. E quanto a essa coisa do alto astral, o alto astral ele é trazido pelas pessoas, assim como o baixo astral. Então, eu já tenho o hábito há muitos anos de me cercar de gente que me faz bem. Eu não tenho assistido, por exemplo, filmes violentos há muito tempo. Eu não tenho mergulhado nas notícias negativas. Obviamente, eu dou uma olhada, outra, mas eu não fico tendo um prazer sádico de me agredir com aquilo e ficar mal-humorado. Então, eu procuro ter feito, fazer de cada minuto, óbvio que é impossível, né, de cada momento do meu dia, o melhor. Então, procuro, falando de hábitos de saúde, mesmo na pandemia, embora eu não seja a melhor pessoa, porque eu estou saindo de casa e faz toda a diferença sair de casa, ainda mais sair de casa num momento desse para ajudar outras pessoas. É fantástico. Então, mesmo em casa, dá para fazer atividade física, tem um monte de gente fazendo isso live, dá para se alimentar bem, dá para usar o tempo para fazer um curso de culinária, dá para assistir os lives do Dr. Neto, aprender sobre não só a medicina baseada em evidências ou sobre a vida como um todo, dá para ouvir os podcasts, música e saúde tem tudo a ver, quem não ouviu o som ter, faço meu jabá aqui, ouça lá, tem 8 episódios, vai ao ar em breve o 9º episódio, e por aí vai. A gente tem, para quem está vivo, a gente tem 24 horas por dia para transformar essas horas em coisas boas. Du, assim, eu te conheço, assim, muita gente tem falado a respeito de gratidão, né? E às vezes eu tenho visto até uma pessoa subvalorizar, usar isso de uma forma superficial, mas você conseguiu expressar de uma maneira extremamente simples, direta, objetiva, de como que a gratidão pode ser até egoísta, de te melhorar, de te levantar, te colocar em um outro patamar. E eu quero agradecer, não por você estar aqui, eu quero agradecer por você ter entrado aí na nossa vida, na vida da nefrologia mineira, não só da turma aqui da Nefroclínica. Você é um cara iluminado e é muito, muito, Obrigado. Muito legal estar contigo, aprender com você e aprender muito mais, porque você é muito bom. Eles não gostam que eu falo, não, mas você é foda fazendo medicina. Mas você é muito mais Obrigado. sendo ser humano, sendo homem, sabe, na acepção da palavra. Então, a Marisa, a doutora Marisa está colocando aqui, ó, fã do Edu. Isso é o hashtag fã do Edu de toda Minas Gerais. Obrigado em nome da Nefroclínicas. Eu posso mandar um beijo? Mandar um beijo aqui para... Claro. Eu tenho um monte de gente aqui que eu mandaria beijo, mas eu vou mandar 2 beijos, na verdade. E não é para minha família, não é para ninguém mais próximo, que esses eu tenho mandado beijo diariamente. É para Manu Rios, uma enfermeira que está assistindo a gente aqui e que enfrentou essa pandemia. Começou com quadro de febre, etc., insuficiência respiratória, quase foi para o tubo e conseguiu não sair para o tubo. E um alerta, ela não tinha Covid. Pelo menos até agora documentado. Ela foi lá, enfermeira, estava no front, todo mundo em volta dela se contaminou com Covid. Ela foi beneficiada por boa medicina. Então, lembre-se que nem tudo é Covid. Ela tinha uma doença infecciosa, eu posso falar aqui, né, Manu? Histoplasmose. Foi feito um bom diagnóstico, um bom tratamento, e ela está aí, sem ir para o tubo, está de volta em casa. E o segundo beijo para a Juliana Fischer, que é uma engenheira que trabalhou em Ouro Preto. Aliás, ela foi conquistada, foi chamada para o Som T quando ela me contou que ela é uma engenheira naval. Eu falei assim, mas você tem trabalhado aonde? Eu estou vindo lá de Ouro Preto, onde eu fui ajudar uma amiga a gerenciar um restaurante. Está contratada. Porque uma engenheira naval que se submete, né, entre aspas, né, ou que se propõe a ajudar uma amiga a tocar um restaurante em Ouro Preto, é das minhas. Porque não existe excesso de qualificação. Né? Essa questão de ser humano, quando a gente vê coisas do tipo medicina centrada no paciente,
como uma novidade. Mas tem outra forma de se fazer medicina? A razão do nosso ser. Então, as pessoas, no fundo, são as que fazem a diferença. E a Juliana Fischer é quem coordena o Sonter. Aliás, Ju, eu acabei de entrar e fui modificar para entrar aqui no computador, no Instagram, a live do Neto, e troquei a senha do Sonter. Eu vi lá e falei, esse telefone não é meu. Eu tirei, botei o meu e depois era da Ju. Peço desculpas aqui, reconheço minha falha. Estou vendo aqui a Fabi também. Fabi aí na Zona Oeste, está mandando um beijo para ela. Fabi trabalha num hospital de emergência, fantástico, doação de órgãos. Bom, eu espero voltar para os teus lives para falar de outros assuntos. Não sei, você já está mega convidado. Certamente a gente vai fazer outras até mais leves, sair desse momento tão difícil, que mesmo difícil, a gente tem esse seu sorriso aí, essas suas histórias, seu jeito de contar essas histórias de uma maneira tão bacana. Obrigado demais. Nós temos 2 minutos mais ou menos, sua última mensagem e obrigado. Assim, foi uma das melhores lives que eu fiz aqui. Foi muito bom. Obrigado, Zé. Eu acho que a gente está cheio de live, né? Cheio de história. As histórias são feitas como a gastronomia, com bons ingredientes. Então, você é uma pessoa fantástica também. Você não é à toa que você tem tantos seguidores no Instagram. Não é só pelas informações que você passa, pela ajuda que você faz às pessoas. Agora eu falo aqui como um dos teus seguidores no Instagram. É um agradecimento não só por estar aqui hoje, porque realmente você tem feito a diferença na qualidade de vida de muitas pessoas. Tem transformado uma medicina que muitas vezes é um negócio, que se baseia na venda de serviços para quem está doente, e você tem modificado da forma que eu acredito que deve ser modificada. É o maior benefício que o médico pode fazer, o que um ser humano pode fazer, é ajudar as outras pessoas, independente do ganho financeiro, o altruísmo que você falou, né? Embora haja uma dúvida filosófica se o altruísmo é ou não algo totalmente motivado pelo fazer o bem aos outros, mas eu digo, mesmo que seja por egoísmo, fazer o bem aos outros é sempre bom. Mesmo que seja motivado por o prazer que você vai ter nisso. Então, eu te agradeço mais uma vez, parabenizo pela tua atuação aí nas tuas frentes, né, no Instagram, toda a comunicação que você tem. Você é um mestre da mídia digital e eu sou teu aluno. Espero aprender muito com você. Gente, muito obrigado. Live fica aqui no Instagram por 24 horas, depois vai para o nosso canal do YouTube. Vai lá, segue o canal, coloca pessoas que você quer que eu entreviste aqui. Gente igual a Eduardo é sempre bem-vinda. Du, fica com Deus. Grande abraço. Valeu, gente. Valeu. Boa noite. Beijo no coração, beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Zé. Valeu, tchau.